Ti, vamos continuar então aqui nosso papo sobre dinheiro e a Bíblia. E eu queria falar agora sobre uma questão, né, que você comentou sobre mordomia, né? Até uma palavra estranha, mordomo, né? Quem tem mordomo hoje em dia? É um negócio que a gente vê em filme, né? Mas aqui, né, tem um salmo que mostra bem esse trechinho aqui que mostra bem essa questão, né? Do Senhor, Salmo 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então, do Senhor é a terra. Que isso é? E tudo que nela existe. O que isso significa? Que aplicações tem aí para nossa vida? Acho que quando a gente fala de mordomia, né, acho que talvez seja um dos principais conceitos que a gente precisa incorporar. E aí eu falo isso porque uma vez que a gente realmente entende que tudo o que existe aqui pertence ao Senhor, a gente precisa encarar tudo aquilo que temporariamente está com a gente ou sob os nossos cuidados. A gente precisa entender que a gente é mordomo dessas coisas. O que é um mordomo, né? Pensando até nesse exemplo que eu brinquei no começo sobre o cara muito rico, né? Que tem uma casa que às vezes ele nem tá lá, ou tipo, não fica tanto lá, ou uma casa que ele vai às vezes, um terreno, uma situação. O mordomo é alguém contratado que ele é como se fosse o chefe ali, né, da situação. Ele, se tiver algum problema na casa, ele não vai chegar pro dono e falar, tem que resolver isso. Não, o mordomo, ele tem uma autonomia de resolver um problema, vamos supor aqui, né? Ele vê, tá com encanamento quebrado aqui. O mordomo ideal, ele não vai nem falar pro chefe lá, né? Pro dono da casa. Ele vai resolver, o dono nem fica sabendo, né? Mas ele não pode vender a casa, né? A casa não é dele. Mas ele cuida como se fosse. Exatamente. E talvez os outros empregados ali, as pessoas que fazem o serviço, outras coisas, respondem a ele. Mas ele não é realmente o dono, Sim, né? existe uma autonomia, existe uma liberdade para fazer... Que o dono deu. Exatamente, para fazer O a dono gestão, para concedeu. cuidar. Mas a todo tempo, né, existe também o relacionamento de confiança, no sentido de que ele sabe que aquilo não pertence a ele. Mas que, ao mesmo tempo, ele tem a responsabilidade de poder cuidar da melhor forma, né? Sim. E cuidar da melhor forma envolve perguntar para o seu senhor também o que ele tem que fazer com aquilo que está sob a governança dele, sobre a mordomia dele. Né? Acho que mordomia tem essa abrangência toda aí, né? Então, acho que é por aí. Isso é importante, né, pra gente pensar como cristão, de que as coisas nesse mundo não são nossas, né? Elas pertencem diretamente a Deus e indiretamente a gente pode usá-las, né? Até quando a gente fala sobre criação, né? A própria criação de Deus, ela foi feita de uma forma que o ser humano ele consegue, a partir do que Deus criou, também criar ou desenvolver as coisas, né? Eu até brinco que quando Deus cria os animais, lá mostra que ele dá o direito para Adão lá dar o nome aos animais, né? E né, Deus não chega para Adão e fala, Adão, essa daqui é a vaquinha. Não, ele fala, Adão, tem esse animal aqui, que nome você quer dar? Então isso dá uma autoridade para o ser humano, né? Tanto que fala, né? Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua identidade lhes deu autoridade sobre a terra. Então ele deu a autoridade de mordomo, né? Isso que a gente fala. E a partir do que Deus criou, a gente pode desenvolver as coisas, ou seja, dar o nome para as coisas, desenvolver a partir da nossa profissão, da cultura, da arte, as coisas que a gente vive, e isso faz parte da criação, sempre fez parte. Exatamente. Não foi a queda que fez isso acontecer. A queda
problematiza esse desenvolvimento das coisas. Aí a gente briga uns com os outros, a gente faz coisas que não são boas. Sei lá, a gente pode questionar aqui sobre bomba atômica. Até que ponto a gente deveria desenvolver isso? E se fosse para desenvolver, que seja para desenvolver energia através de uma energia nuclear. Eu não entendo nada dessas coisas, na verdade. Você entende mais do que eu. Já trabalhou com motor de usina, motor de avião, né? É isso aí. Mas eu não. Eu tô com medo aqui de falar besteira, né, Ti? Não, mas eu acho legal esse ponto, porque esse conceito de mordomia, ele realmente vai muito além de posse e dinheiro. A gente precisa ter esse conceito, né? Então, é mordomia de tudo. Se é tudo, tudo é tudo. Tudo é também o dinheiro. Mas também é o nosso talento, também é os nossos relacionamentos, também é o nosso tempo. Enfim, tudo que envolve... Tudo aquilo que Deus nos deu e que a gente tem que escolher saúde, como usar. Corpo, envolve tudo. Né? É isso. E tem um trecho lá que ficou famoso, né, como a parábola dos talentos, que eu vou ler aqui pra gente discutir. E acho que se encaixa muito nesse tema, né? Mateus 25, do 14 ao 30. E diz assim... Jesus falando, né? E também será como um homem que, ao sair de uma viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Forte. Isso aí, forte, né? Parábola dos talentos. Talento virou uma palavra diferente do que era naquela época, justamente por causa dessa parábola, né, Ti? O que é talento hoje? Você fala para a pessoa, pergunta, o que é talento? O que é seu talento, né? Como que a gente definiria? Talento a gente tende a referenciar os seus dons, né? Aquela coisa que naturalmente você tem mais aptidão para fazer. E acho que é um pouco por aí, né? Sim. Então, o Zé tem um dom de dar aula, por exemplo. Talvez. Mas naquela época não era, né? Talento era uma moeda, né? Que era um dinheiro, né? Tanto que ele fala que deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para o terceiro. E por causa da maneira que a gente vê essa parábola aqui, a palavra hoje, talento, se tornou uma gama de significados. Por quê? Porque a gente entende que realmente Jesus aqui está usando a analogia do dinheiro,
e a gente acha que ela é relevante, faz parte, a aplicação do dinheiro faz sentido, mas não é só dinheiro, né? A gente não é mordomo só do nosso dinheiro. Exato. A gente é mordomo de tudo que a gente tem, mas do dinheiro também. E é uma coisa que nem isso às vezes a gente percebe, né? Às vezes é até mais fácil ver a gente como mordomo de outras coisas do que do próprio dinheiro. Sim. O dinheiro eu gasto como eu quero, né? O que Sim. você acha sobre isso? Sim. É muito por aí, né? E acho que falando especificamente de dinheiro, muitas vezes a gente acha que a gente é mordomo só do dízimo, mordomo da doação. E na verdade, não. Toda e qualquer relação, ou na verdade, todo o gasto que você tem, ele faz parte de um contexto de mordomia, né? Então, não é só na hora do dízimo, ou na hora da doação, ou na hora de qualquer coisa que você queira com relação à oferta, tem a ver com o conceito de mordomia, ou tem a ver com a espiritualidade que Deus coloca. Mas sim, qualquer decisão relacionada ao dinheiro, com estilo de vida, com impostos, com doações, com dívidas, enfim, tudo. E na prática isso muda, né? Quando a gente começa a olhar para o dinheiro como não nosso, né? Tem. É que também tudo conspira, acho que na nossa cultura, na nossa sociedade, para você sentir que o dinheiro que você ganha foi merecido, né? Sim. E se foi merecido, você é o único capaz de saber como usar desse dinheiro, né? Sim. Se você merece isso daí, Sim. você merece, então você pode usar como bem entender, né? Sim. Não, é legal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse trecho é a resposta de Jesus, na verdade do Senhor ali, né? Para aqueles dois primeiros, né, servos, né? Um que ganhou 5, que transformou em 10, e outro que ganhou 2 e transformou em 4. E se a gente for ler, a resposta do Senhor é exatamente igual. Né? Servo bom e fiel, te confiei no pouco, por isso terá muito. E aí, me chama a atenção, né? 5 é mais que o dobro do que 2. Sim. E o Senhor não está nem um pouco preocupado com essa questão de que um é o dobro do que o outro. Ele simplesmente está preocupado com o fato de o nosso coração estar exercendo a mordomia real, né? Que é cuidar bem daquilo que foi confiado para nós. Né? Então, isso é uma das coisas que também me chama muito a atenção. Né? Então, aquela coisa de, tá, então só quando eu tiver 5 talentos é que eu vou ser um bom mordomo, que eu vou poder, né, cuidar bem do dinheiro? Não. E não só isso, né? Só quando eu tiver todo um contexto, né, eu vou conseguir usar bem o meu tempo, de novo, os meus talentos, de novo, o meu, enfim, meus relacionamentos. Não, Deus quer que a gente, de fato, use isso, independente da quantidade que lhe foi oferecida, independente enfim, daquilo que, de fato, foi colocado para você cuidar. E mesmo assim, quanto maior a quantidade, maior a responsabilidade também, né? Os dois tiveram que dobrar ali, né? Ou dobraram, né? No caso. Mas o que ganhou mais, ele tinha mais. Então, por isso, ele tinha mais capacidade de fazer mais, né? Sim. Então, eu fico pensando aqui sobre a diferença, né? Isso não fui eu que inventei, uns teólogos também discorrem sobre isso, da proposta aristotélica com a de Jesus. Porque Aristóteles falava uma coisa sobre potência, né? A capacidade que o ser humano tem de fazer as coisas. Então, vamos supor que o Tiago tem uma potência musical muito forte. Só que o Tiago, às vezes, nasceu num contexto onde ele não tem a possibilidade musical ali, ou não tem... poderia tocar violino, mas nunca ninguém apresentou o violino para ele, a família não tinha condição de comprar, o Tiago vai morrer sem viver a sua potência. Certo. Então, vamos supor assim, na proposta aristotélica, tem chance do Tiago não viver o propósito a potência que ele teria de viver na vida, né? Segundo o que poderia acontecer. Sim. Na de Jesus, não. Por quê? Porque se o Tiago não viveu o violino ali na vida dele, não quer dizer que aquilo talvez não era para ele. O que Jesus fala o que você recebeu, Tiago, aí você tem que se preocupar com aquilo que você recebeu, né? E fazer disso alguma coisa, né? Então, até voltando sobre a questão financeira aqui, se a pessoa é muito rica, ela tem responsabilidade sobre essa riqueza. Sim.
ela tem mais responsabilidade. Não mais responsabilidade, a responsabilidade é igual, né? Mas talvez um desafio maior de lidar pela abundância de recursos que ela possa ter. Uma pessoa que nasceu numa família mais pobre, ela vai ter que lidar e vai fazer o que for dentro daquilo que ela, das condições que ela tem. Sim. Mas as duas têm a mesma responsabilidade de entender a mordomia em relação àquilo que é de Deus. Sim. E você age segundo os parâmetros que Deus colocou na sua vida, né? Sim. Sim. E isso se aplicando também nos outros talentos, Sim. digamos assim. Não, né? é legal que tem uma ideia que traz os nossos gastos com o dinheiro, né? Imagina uma pizza, né? Tem uma pizza dividida em 5 partes. Então você tem só existe 5 jeitos de gastar o seu dinheiro. Ou você vai gastar o dinheiro com seu estilo de vida, ou você vai gastar o dinheiro pagando imposto ou pagando uma dívida, ou você vai gastar o dinheiro fazendo doações, ou você vai guardar o dinheiro, né? Investir no futuro. Uhum. Né? Então, só tem essas 5 formas. Então, se o seu salário hoje é 10, a sua pizza está desse tamanho. Se o seu salário daqui a pouco for 20, sua pizza está maior. Mas continua sendo uma pizza. Uhum. A porcentagem de exatamente, cada... um percentual, né? Se você gasta mais ali, necessariamente você vai afetar o resto. Uhum. Então, entender que Deus é dono dessa pizza inteira, independente do tamanho dela, é talvez um fator chave para a gente entender e incorporar o fato de que qualquer decisão financeira é uma decisão espiritual. Certo. Porque, né, e talvez Randy Alcorn, que é um autor que eu gosto bastante, que traz essas ideias de finanças, né, ele vai defender muito a ideia. Né? Talvez Deus não está preocupado se você ganhar X ou 2X, mas talvez ele esteja incentivando que na hora que você ganhar 2X, é porque ele quer que você doe 2X. Uhum. Doe 2X assim, no sentido de dobre o que você, né, o que você exerce de generosidade. É por isso que ele está te dando mais dinheiro. Uhum. E é um pouco por aí que eu entendo que a gente precisa encarar, né, essas finanças. Não dá para separar as coisas. A gente precisa encarar isso de uma maneira integral. Certo. Então, é interessante um pouco essa visão de mordomia nesse ponto. Uhum. E Paulo, quando eu não vou citar aqui o trecho inteiro, mas né, quando ele fala em 2 Coríntios 9 lá, sobre até essa questão da doação, né, e é um assunto delicado, né, como a gente fala, né, que dinheiro é um assunto complexo na nossa cultura, qualquer doação, e principalmente no contexto da igreja que a gente chama, né, ou dízimo, outras coisas assim, tem sempre uma complexidade, né? Na vila hoje a gente entende que a gente não quer falar isso para qualquer um, a gente não tem um momento de oferta, mas a gente sempre relembra os membros de que a contribuição financeira faz parte do processo de ser igreja, de estar junto, de caminhar junto, né? E a gente também, como igreja, decide ter uma mordomia do dinheiro que vem, né? E daí tem as doações mesmo que a gente faz, as ações sociais e outras coisas, e também as outras coisas que cabem aqui nos gastos da igreja, né? Sim. Mas quando o Paulo fala sobre isso, ele fala, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria, né? Então tem um pouco essa questão do coração estar transformado, né? No momento que você sente que o dinheiro não é seu por direito, digamos assim, né? É primeiramente de Deus. A doação passa a mudar, né, a visão mesmo, né? Você se sente abençoado por Deus e você tem o privilégio de poder doar isso, assim. E é difícil às vezes de explicar, sempre vai parecer, infelizmente até pela situação que a gente vive hoje de pastores que realmente abusam de suas ovelhas, digamos assim, né, com a questão financeira, mas é um assunto que é essencial, né, para nossa vivência de fé também, né, Ti? Completamente. Essa questão da generosidade é algo que traz tantas implicações, né? E é tão espiritual que, de fato, é difícil trazer em palavras, né? Né? Acho que tem a ver um pouco com aquela questão do filhos, né? Todo mundo me pergunta, filhos, não vou ter muito filho porque é muita despesa e tal, né? E é tão difícil explicar, né, as bênçãos que os filhos trazem, por exemplo, de uma maneira racional, né? Matemática, então, esquece.
que a gente fica se apegado a isso, né? Sim. Né? E quem disse que se eu doar generosamente é algo que vai me prejudicar? Na verdade, experimentando isso de uma maneira espiritual é onde a gente vai ter, de fato, a experiência real, né, daquilo que traz de benefício para a sua vida, para o seu contexto, enfim, para a sua vida de fé, né? Uhum. É um pouco por aí que eu enxergo essa parte, né? Isso aí. Essa vivência de fé generosa, né? Até um testemunho cristão, né? A Sim. igreja cristã, em vários momentos da história, deu esse testemunho da generosidade, né? Sim. Da capacidade de se doar, de servir, inclusive na questão financeira, né? Exato. Eu acho que se você não está disposto a servir nessa questão, muito difícil você vai estar nas outras, né? Porque tempo é dinheiro também, se você pensa assim, né? Tipo, qualquer coisa que você doe, que você sirva, o dinheiro está envolvido de alguma forma, Sim. né? Sim. Então, se ali não está, né, o seu coração não está disposto a doar nessa questão, Sim. vai estar duro para outras Sim. áreas, Sim. né? Acho que no fim, quando a gente fala de mordomia, né, tem esse ponto que a gente precisa entender. Pega lá esse versículo que você comentou no comecinho, né? Tudo, Salmo 24, né? Tudo pertence ao Senhor. Quando a gente entende isso de verdade e a gente incorpora isso no nosso coração, o nosso comportamento tende a seguir o nosso coração. Se o nosso coração está enraizado em outras crenças de que eu mereço, de que eu que construí, de que foi a minha própria força, de que foi a minha própria, enfim, meu próprio suor, né? E que não e é lógico que a responsabilidade de cada um faz parte desse contexto, mas enxergar isso faz com que o nosso comportamento seja diferente. É muito difícil a gente mudar esse comportamento se a nossa crença não está enraizada nesse contexto de mordomia, entendendo de fato aquilo que Jesus nos chamou para ser, né? E muito bem ilustrado, inclusive, com essa palavra que a gente leu aí dos talentos. É isso aí. É o convite que Jesus faz pra gente, né? Pra gente entender aquilo que a gente tem como um presente dado por Deus e que Ele vai cobrar isso da gente também. Independente do tamanho do nosso talento, né? Da quantidade das coisas que a gente tem, Sim. a gente vai ser cobrado igualmente em cima disso, né? Exato. Então que a gente seja fiel no pouco, né? Exatamente. Ou no muito, nesse pouco que a gente tem hoje comparado com a riqueza que Deus nos dará, né? É isso. É isso aí.